Olá, hoje estreia o programa Olhar Empresarial. Vamos conversar sobre carreira, gestão e mercado empresarial com Ulisses Tapajós. O Olhar Empresarial estreia hoje, estamos recebendo com muita honra Dr. Ulisses Tapajós Neto. Vamos estar conversando sobre carreira, mercado e gestão empresarial. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, minha gente, Ipério, Aida. Eu me sinto verdadeiramente privilegiado, é uma honra poder participar do programa inaugural nesse ambiente charmoso, com essa equipe competente, e eu estou absolutamente certo de que o Olhar Empresarial vai marcar a sociedade amazonense com seus belos programas, com seus fortes conteúdos, com as informações bastante úteis que vão servir à classe empresarial para as suas orientações, para as suas decisões. Eu desejo a todos vocês que esse programa seja verdadeiramente um grande sucesso. Obrigada. Obrigado, Bom, Dr. Ulisses Tapajós, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná. Dr. Ulisses Tapajós foi presidente da MASA da Amazônia, do Grupo Multibras, e hoje proprietário da Ação Investimentos. Bom, Ulisses, eu tive já a honra de assistir a uma palestra sua e eu gostaria de começar por este tema principal. As histórias de criança, a educação doméstica, né, que é onde começa a tua palestra nesse quesito de gestão empresarial. É verdade, eu sempre destaco que Deus foi muito generoso comigo, porque nascido numa família muito humilde aqui na cidade de Manaus, meu pai era garçom, minha mãe uma modesta funcionária pública, eu tive o privilégio de ter sido criado numa família muito cristã, onde recebi do meu pai e da minha mãe os ensinamentos e a educação doméstica que me serviram de base e que eu asseguro garantiram todo o meu sucesso empresarial. Foi através da prática daquilo que eu recebi na minha infância, com muito amor, com muito carinho, com muita veemência, onde meu pai e minha mãe me ensinavam de que nós devemos ser iguais a todos, nós somos seres humanos iguais, que nós devemos agir com honradez, que nós devemos falar a verdade, que nós temos que respeitar o mais velho, que nós temos que considerar todas as pessoas. Isso foi para mim um motivo muito forte para que eu pudesse alicerçar toda a minha carreira. Meu pai e minha mãe, num ambiente muito modesto em que nós vivíamos, sempre me diziam de que o caminho do sucesso Deus permite a todos, aos pobres e aos ricos. Ele passa por você ter que estudar muito, trabalhar muito e ser muito educado com as pessoas, ser muito humilde com as pessoas. Eu tive a possibilidade, graças à generosidade do meu bom Deus, de fazer tudo isso na minha vida. Daí que aos 65 anos, recém-aposentado, eu tenho o privilégio de olhar para trás e perceber de que esses ensinamentos foram muito úteis e eu pude transmitir isso a tantas e tantas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Deram bons frutos, né? É verdade, sempre deram bons frutos. O DNA empreendedor, quando você descobriu que você tinha essa veia empreendedora? Começou muito cedo. O meu pai sempre me dizia de que para a gente mudar a vida da nossa família, eu tinha que estudar muito, tinha que trabalhar muito e tinha que tratar as pessoas com educação e com humildade. O estudar muito, eu sempre fui muito orientado, às vezes até compulsoriamente, por meios de castigos, pelo meu pai e pela minha mãe, e daí que de tanto ficar de castigo e ter que estudar, eu aprendi a gostar de estudar, eu aprendi a importância de estudar. Eu me formei muito cedo na cidade de Manaus,
graças à determinação dos meus pais, através de uma passagem da FAB, Força Aérea Brasileira, eu fui ao Sul, e lá, como todo jovem, muito simples, que vai fazer a sua vida, eu tive inúmeras dificuldades, mas consegui cursar a Faculdade de Engenharia Química na Universidade Federal do Paraná e retornei a Manaus, formado como engenheiro químico, em 1969. O Grupo Multibras, hoje Masa da Amazônia, qual foi a importância que ele teve na sua carreira e as tomadas de decisões que você teve lá dentro? E os resultados delas? Hyperion, eu trabalhei construindo a Multibras, naquela época se chamava Évia da Amazônia. Começamos a construção em 1976 e inauguramos a fábrica em agosto de 1978. Durante esse período aconteceu o acidente que motivou o seu Natan a deixar a atividade empresarial em Manaus. Então, aquele grupo se desfez e eu tomei a decisão de permanecer trabalhando na Multibras, naquela época chamava Évia, porque como eu era engenheiro químico e aquela era uma fábrica que ia produzir peças plásticas, eu me identifiquei muito com o processo produtivo. Acabei permanecendo na fábrica, comecei como engenheiro iniciante, até então eu era um engenheiro implantador de fábrica, mas eu passei a ser um engenheiro de fábrica, residente numa fábrica. Comecei do zero como engenheiro júnior e de 1978, 76, 78, até 1993, eu fui um jovem que cresci exponencialmente na minha carreira, principalmente pelo fato de que eu tinha uma habilidade muito grande, ensinada pelos meus pais, de tratar com as pessoas. Eu tratava com as pessoas de uma maneira igual, de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, de uma maneira justa. Isso fazia com que as pessoas me aceitassem muito bem, as equipes conseguiam bons resultados, aqueles resultados eram notados pela corporação e eu progressivamente fui sendo promovido. Aconteceram duas grandes decisões que marcaram a minha carreira na MASA. A primeira decisão, que eu ligo a um momento muito importante da nossa empresa, foi em 1993, quando o presidente Collor havia acabado de assumir a presidência da República. Ele tomou duas medidas que mexeram com o país todo. Vocês se lembram? A primeira, ele levou toda a nossa poupança de volta para o governo, a pretexto de enxugar a liquidez do mercado financeiro. E a segunda, ele abriu a importação aos produtos do estrangeiro, a pretexto de que aqui no Brasil nós fabricávamos carroças, que os nossos produtos eles não tinham nem qualidade nem produtividade, o que era uma absoluta verdade. Só que as empresas não estavam preparadas para competir naquele ambiente globalizado. Os produtos estrangeiros, notadamente os japoneses, que aqui chegavam, eles tinham melhor qualidade, eles tinham menor preço, eles tinham muito mais atrativos, de tal sorte que isso pesou muito contra a indústria nacional, do norte ao sul do país. Todas as empresas passaram por muitas dificuldades, porque elas não conseguiam competir contra aqueles produtos importados. Eles eram mais baratos. Primeiro passo, as empresas baixaram os seus preços, mas como nós não sabíamos baixar custos proporcionalmente a baixar preços, acabou que as empresas brasileiras entraram numa rota de prejuízo muito grande e acabaram por ter uma série de problemas. Algumas fecharam, outras foram vendidas, outras foram fundidas. Dentro desse universo, a Multibras da Amazônia, naquela oportunidade, também era uma empresa despreparada e houve uma determinação da direção da companhia de que a empresa fosse fechada. Eu fui chamado a São Paulo. Para minha surpresa, eu assumi a presidência da empresa, eu não estava preparado, como os próprios diretores diziam, você não está preparado, mas você tem sangue de amazonense, você conhece a sua gente, e você vai encontrar uma forma menos traumática de que a companhia seja fechada com um mínimo de dor. Colocado como presidente, com essa missão de fechar a companhia em aproximadamente 6 meses, eu voltei a Manaus, eu exatamente não sabia o que fazer, e prevaleci os ensinamentos do meu pai. Eu fui à minha equipe, nos reunimos no restaurante da companhia, eu sempre tive muita habilidade com o microfone, e eu dizia para os guerreiros da Multibras que a gente tinha que lutar contra aquele estado de coisas. Graças a um pacto firmado, com base à sinceridade, com base àquele desconforto, nós íamos fechar, e se nós fechássemos, nós estávamos, todos nós, na rota da miséria, a gente ia passar aí por enormes dificuldades. Aquele grupo se juntou, pactuou, passar por enormes dificuldades, e a Multibras, numa história muito longa, ela deu a volta por cima, ela saiu daquela dificuldade
E em 13 anos, de 1993 até 2006, ela se transformou na melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Essa foi a primeira grande decisão marcante, que foi a decisão de lutar e a decisão, e como consequência, vencer. Depois teve a segunda decisão. Você vai responder depois do intervalo. Voltamos com o seu olhar empresarial e temos a honra de receber Ulisses Tapajós, um grande empreendedor na cidade de Manaus. E eu deixei uma pergunta, qual é o segundo desafio que a Masa teve que tomar? Nesse processo de nos tornarmos a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, aconteceu a segunda decisão. Em 2003, quando pela primeira vez nós entramos no ranking da revista Exame, isso foi para confirmar um sonho que tinha sido colocado em 93, de que mesmo na dificuldade, mesmo com a ameaça de fechar, se nós quiséssemos, se nós acreditássemos no nosso potencial, no nosso valor, na nossa energia, nós podíamos ser uma das melhores empresas de Manaus. Fomos à revista Exame, nos inscrevemos no ranking, na intenção de, se aparecermos no ranking e não aparece ninguém de Manaus já na nossa frente, nós somos a melhor empresa para trabalhar em Manaus. Fomos ao ranking e entramos no ranking da revista Exame em 2003, na posição de número 94, no universo de 100 empresas. Isso nos deixou, evidentemente, muito felizes. A fábrica parou, todos se abraçaram, as sirenes tocaram, as buzinas dos caminhões, dos ônibus, nós nos abraçávamos, nós chorávamos. Afinal de contas, nós íamos fechar e, de repente, a gente estava ali ranqueado entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. No ano seguinte, continuando esse momento de felicidade, esse ambiente que a gente vinha desenvolvendo, para nossa surpresa, nós aparecemos na revista Exame não mais em 94, mas como número 30. Nós saltamos de 94 para 30. Isso foi uma felicidade muito grande, mas tudo na vida tem um porquê. Eu fui então até a revista Exame procurar me inteirar o que tinha acontecido dentro dos critérios que a revista examinava, que tinha feito com que a Multibras tivesse sido tão bem pontuada, tivesse sido tão bem ranqueada. E aí descobri aquilo que causou a segunda grande mudança na companhia. Eu descobri que as empresas que têm o melhor ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho mais saudável, são as empresas mais rentáveis, são as empresas lucrativas. Eu descobri naquela ocasião que pessoas felizes conseguem sempre os melhores resultados nas suas atividades. E nós colocamos essa máxima como uma filosofia, uma estratégia empresarial de procurar criar o máximo ambiente de felicidade dentro da nossa companhia, de tal maneira que nós fôssemos uma das companhias mais rentáveis. Procurando descobrir como se faz isso, nós verificamos, e isso surpreende muita gente, de que conseguimos fazer isso desde que a gente trabalhe o desenvolvimento do estilo de liderança do nosso staff, dos nossos líderes, e a gente trabalha a maturidade dos nossos colaboradores. Para que isso aconteça, você não precisa gastar um centavo, você precisa apenas ter amor e tempo. Amor para poder transmitir e tempo e paciência para você voltar, até as pessoas internalizarem. Nós tomamos a decisão de fazer com que a Masa da Amazônia fosse a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Isso ia representar um ambiente de trabalho muito saudável, onde as pessoas trabalhariam sorrindo, felizes, realizadas, satisfeitas. A nossa rentabilidade aumentaria, a companhia ganharia poder de reinvestir. Graças a isso, a Masa da Amazônia é a empresa que é hoje, o destaque que é hoje lá no nosso polo industrial. Essas foram as duas decisões que marcaram a Masa. A decisão de 93 de não fechar, de lutar, e a decisão de 2003 de acreditar no nosso potencial, uma empresa do polo industrial do Amazonas, do meio da floresta amazônica, poder ser a número 1 em 1 milhão de empresas brasileiras, escolhida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, nos anos de 2006 e 2007. Bom, e no próximo bloco, eu gostaria de saber se você ainda tem planos para montar uma ONG que vai trabalhar com a capacitação de pessoas sem emprego.